Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Esse vídeo tem uma motivação muito especial, que é a aproximação do Enem, né? Evidentemente, você vai poder assistir o vídeo da mesma forma depois que a prova passar, né? Mas a motivação imediata é essa, né? Eu tenho acompanhado pelas redes sociais o desespero do pessoal, especialmente em se tratando de redação, tá? Foi um ano muito difícil de 2020, em que, obviamente, dadas as circunstâncias nada favoráveis, foi muito difícil fazer uma preparação devida. Mas isso não justifica a gente, né? Porque a gente não se prepara para o Enem durante um ano. O Enem, assim como todo e qualquer processo seletivo, é o resultado de uma preparação feita ao longo da vida, né? O seu desempenho nessa prova soma tudo aquilo que você construiu ao longo da sua história como estudante. Portanto, quem investiu mais ao longo da sua história estudantil vai ter mais vantagem, apesar das dificuldades, né? Eu espero que vocês me acompanhem até o final dessa correção de redação. Eu vou corrigir uma redação, tá bom? Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, por favor, deixem seu comentário, seu like, sua sugestão. Esse é um espaço que a gente tem que aproveitar para interagir, para aperfeiçoar os nossos conhecimentos, tá bom? E é importante demais que você acompanhe todo o processo de correção, tá? Eu tenho visto muito comentário no sentido de, poxa, mas eu tenho dificuldade para escrever. A dificuldade para escrever, gente, é decorrente em grande parte. Claro, o nervosismo interfere, mas, sobretudo, é devida à falta de uma prática mais efetiva de leitura. Você tem que ler mais para poder escrever mais e melhor, tá? E eu acho muito estranho que as pessoas comecem a escrever de modo assim destrambelhado e não tenham atenção para a leitura. Mas leitura e escrita são coisas diferentes. Não, 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 senhora. Não, senhor. Leitura é um processo concomitante à escrita. Na medida que você vai escrevendo, você vai ter que ir lendo o seu texto, tá bom? Esse processo de autocorreção é muito importante, gente. E uma coisa que eu observo, as pessoas não têm, ou pelo menos não costumam demonstrar ter um domínio a respeito dos recursos mais básicos da escrita. Por exemplo, pontuação. As pessoas não compreendem, isso é no geral, há exceções, muitas exceções, mas no geral as pessoas não entendem o efeito de uma vírgula, por exemplo, o efeito de um ajuste sintático específico, e isso é um problema, né? Então, eu, assim, meu trabalho, gente, é só ler e escrever. Eu sou professor de ler e escrever, tá bom? Aqui nesse canal você encontra verdadeiros tutoriais de leitura em relação, por exemplo, a textos mais desafiantes, que são os textos literários. Ler uma redação? Bobagem. Perto do que é ler um objeto estético. Portanto, convido vocês a acompanharem os exercícios de leitura comentada que eu desenvolvo aqui. Eu duvido que vocês não vão ficar, no mínimo, mais atentos em relação aos detalhes, sabe? É como se ligasse um dispositivo aqui na cachola, vocês vão ficar feras nisso. Mas para isso é necessário investir tempo, gente. Tá bom? Essa é a introdução do vídeo. Reitero, se inscrevam aí no canal, que a gente vai ter um trabalho muito produtivo. Daqui por diante, os vídeos já estão quase, assim, tem muito vídeo disponível, gente. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela, eu vou mostrar a redação. Essa redação é da mesma aluna que escreveu uma redação que eu corrigi num vídeo anterior. Eu vou deixar o card aqui. Quem viu, legal. Quem não viu, vai assistir. Né? Eu vou fazer o contraponto com a correção anterior, gente, para mostrar. Eu me referi lá na primeira correção a verdadeiras máquinas, né, de fazer redação para o Enem. Isso é um problema, gente. Isso é um problema. E na correção desse vídeo de hoje, ou desculpem, desse texto de hoje, isso fica muito explícito, tá bom? Vamos compartilhar a tela aqui enquanto vocês se inscrevem aí no canal. Bom, eu acho que já está aparecendo o texto aí para vocês. Deixa eu
organizar direitinho aqui, o quadradinho onde eu apareço, para não sobrepor ao texto. Tá quente, gente. Isso aqui é Pará, viu? Eu sou do Pará, gente. Sou da cidade de Belém. Quem é de outro estado, o meu sotaque, obviamente, vocês já devem ter identificado, né? Tem um chiado. Quando a gente fala chuva, é chuva mesmo, o barulho da chuva já vem, né? E vamos lá. Quem viu a redação anterior deve ter percebido aí de imediato que a moça começou do mesmo jeito. Olha lá. O mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a ele. E aí eu levantei uma suspeita na revisão anterior, na correção anterior, de que esse ele, na verdade, era eles, relativo o pronome relativo, para não confundir com o pronome relativo, né? Esse pronome eles estaria relacionado a escândalos. E essa suspeita se confirmou, viu, gente? A Maria Bernadette de Lima, que é uma pessoa inscrita aqui no canal, que tem me acompanhado constantemente. Obrigado, Bernadette, um abração, viu? Confirmou. Ela se deu ao trabalho de ir lá, pesquisou aqui no Google e constatou que estava faltando realmente um S bem aqui. Isso já dá uma má impressão, gente, se está errando, né? Destacando que o meu propósito aqui não é fazer com que a moça fique com a moral baixa, né? A moça que escreveu a redação, mas sim apontar possibilidades para que ela melhore significativamente, tá bom? E aí ela faz a conexão de novo com o mesmo pronome, essa, retomando o que está antes, né? Essa, se fosse o que está depois, esta, o uso desses pronomes dá um trabalhinho, viu? Essa afirmação da filósofa francesa Simone de Beauvoir pode ser facilmente aplicada à questão dos pais transferirem suas responsabilidades. Vejam que é um texto assim muito vigoroso, viu? Esse eu me dei o trabalho de ler antes, tá bom? No anterior eu fiz um experimento mais desafiador. Eu não vou ler antes de gravar. E aí foi aquilo que vocês visualizaram. O que é isso? Magia, alquimia, nada disso, gente. Isso é experiência como leitor, né? Esse é um trabalho que eu já desenvolvo há mais de 20 anos, gente. E eu faço isso o tempo inteiro. Não simplesmente com estudantes, mas com escritores profissionais. Eu sou revisor de textos, né? Então, é impressionante. A nossa língua, assim como qualquer outra língua, é assim um terreno muito perigoso, tá bom? Então, vejam só. Ser aplicada à questão dos pais. Se eu tivesse parado a questão dos pais, beleza, acabou aí, ponto, é dos pais mesmo. Só que ela continuou com uma outra oração, introduziu um novo verbo, dos pais transferirem. Portanto, aqui nós temos um problema. Os pais passam a ser o sujeito desse verbo transferirem, né? E nós sabemos, regra básica, que o sujeito não admite preposição. A preposição é algo que a gente coloca, por exemplo, no objeto indireto, né? Eu gosto de açaí, por exemplo, gostar de algo, né? Ou de alguém. E aqui, gente, ela colocou a questão dos pais transferirem. Vamos resolver isso. Como é que a gente faz? Quebrando. Dos é de mais os. Aí a gente tem que fazer isso aqui. A questão de os pais transferirem. Tão simples, gente. Só que, quando você não faz esse tipo de ajuste, você passa uma má impressão para quem está corrigindo o seu trabalho, tá? É óbvio que a qualidade, no sentido total da sua produção, não vai ser medida simplesmente por conta de um detalhe desses, mas o domínio desses detalhes passa uma impressão muito positiva para quem vai corrigir, tá certo? Pois vamos. A questão de os pais transferirem suas responsabilidades educacionais para as escolas. Perfeito, aí a moça é muito boa de pontuação. Vejam que ela foi vigorosa, fez uma oração imensa, né? Uma frase imensa, né? E aí colocou a vírgula no ponto certo. Vírgula, depois de escolas, uma vez que mais escandaloso do que as responsáveis... Desculpem, uma vez que mais escandaloso do que os responsáveis não cumprirem as suas obrigações, aí largou uma vírgula, né? A gente não pode elogiar muito. Será? Estou brincando, gente. É porque aqui eu elogiei a pontuação da moça e, na sequência, ela descuidou, né?
Então, uma vez que é o fato de, né? Então, a gente coloca aqui. Qualquer coisa entre que e a continuidade dele tem que ser isolada entre duas vírgulas. Uma vez que, mais escandaloso do que os responsáveis não cumprirem com suas obrigações, é o fato de a população ter se habituado a essa realidade, né? Aí, o que ocorre aqui, gente? A moça criou uma premissa com a citação e aí depois desenvolveu o argumento no sentido de ilustrar essa citação. Perfeito, né? Se aqui o que acontece? É um posicionamento subjetivo, né, gente? A moça está argumentando, pode discordar, pode não concordar com ela ou concordar, mas a argumentação está feita, tá bom? Assim, não, cadê? Isso é fruto inegável do crescente distanciamento entre pais e filhos. Assim, entre os fatores que contribuem para aprofundar essa problemática, pode-se destacar a cristalização do pensamento capitalista, juntamente com a falta de compreensão do processo educacional. Tá, ela fez uma introdução, levantou algumas hipóteses, né, que seriam justificativas para essa problemática, né? O tema aqui é relacionado à educação, né? E aqui é o seguinte: na continuidade, ela usou o mesmo roteiro que utilizou na redação anterior. Inclusive, a mesma disposição, gente. Olha, ela fez, olha, quantos parágrafos aqui? 4. Se não me falha a memória, no anterior também havia 4 parágrafos. O que acontece? Isso aqui é aquilo que eu chamo de máquina de escrever, né? Você aprende uma forma e aí você encaixa todo o conteúdo que você tiver naquela forma. Isso não é bom, né? Porque o texto fica previsível. Vai que, por exemplo, um outro candidato que estudou no mesmo curso de redação que ela, ou no mesmo manual de redação, tem a redação corrigida pelo mesmo professor. Na hora ele vai dizer, poxa, isso aqui é... Não, produção em série. Isso não é bom, porque mata o que há de mais bonito na escrita, que é o estilo. Como é que você compõe o estilo? Com a somatória de todas as suas experiências de vida e de leitura. Começar com modelos é importante, mas parar no modelo não é bom. E nessa altura em que você se candidata a um exame tão importante como o Enem, você já deve ter uma certa autonomia para desenvolver um texto que tenha a sua cara, tenha o seu jeito, tenha o seu estilo, tá bom? Então, olha só, ela colocou em primeiro plano, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, em segundo plano, é um roteiro. Ela preencheu o formulário, né? Isso não é legal, tá bom? Eu não conheço a dona do texto, viu, gente? Ela é sobrinha de uma professora amiga minha. Evidentemente, eu não vou dizer a identidade delas por uma questão de, puxa, de repente a pessoa se sente constrangida, né? Mas eu agradeço pela coragem de me permitir fazer esse exercício que vai ser benéfico não só para ela, como também para muita gente, você que está assistindo, tá bom? Mas acompanhe até o final, tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos respeitar o roteiro que ela seguiu. Em primeiro plano, perfeita vírgula, a priorização da conquista de bens aliada à redução do tempo de convivência, aliada ao aumento. Se é ao aumento, é à redução. Tem um vídeo aqui bem amplo, gente, em relação ao uso da crase, tá bom? Eu recomendo que assistam, tá? Em primeiro plano, a priorização da conquista de bens aliada à redução do tempo de convivência com os familiares gera a negligência na participação educacional. Isso aqui é uma fala muito polêmica, né, gente? Porque tem muitos pais que trabalham o dia inteiro e nem por isso são negligentes em relação à educação dos filhos. E também muita gente que trabalha o dia inteiro não simplesmente por priorizar a conquista dos bens materiais, mas sim para a manutenção da vida da família, gente.
Tem muita gente que trabalha não é para ficar rico, né? A conquista dos não conquista, a pessoa simplesmente consegue se manter. Aí nós temos relativizações em relação ao argumento, como eu disse no texto anterior, na correção anterior, evitar esses posicionamentos extremados, né? Levantar as problemáticas é muito importante, mas não ser taxativo de tal forma que você coloque o seu pescoço no fio da navalha. A argumentação é importante, tem que ser consistente, tá bom, gente? Aqui é questionável esse posicionamento. Vamos ver a sequência. Tal situação ocorre, pois muitos, tal situação ocorre, pois, vírgula, muitos, com o objetivo de adquirir o melhor salário, enfrentam uma longa jornada de trabalho e passam pouco tempo em casa. Aqui eu só vou reiterar os argumentos anteriores, né? Muita gente trabalha bastante não porque quer, mas porque é necessário, né? Com base nisso, o ambiente escolar acaba se tornando o único local para a criança, e isso é prejudicial. Muito bem, a família é essencial, né? Pois na sociologia, bom, aí aqui esse tipo de alusão, vocês sabem que o repertório cultural, científico, a bagagem que vocês têm na formação é importante, mas tem que evitar esse tipo de referência vaga na sociologia. Mas a sociologia é um universo, gente, né? Pois na sociologia, e deveria ter uma vírgula aqui, né? Eu já impliquei com esse bando de pois, né? Dois pois, assim, com a mesma disposição, né? Mas vamos. Na sociologia, a família é o primeiro grupo social, assim sendo essencial a participação assim sendo essencial a participação familiar para o crescimento do indivíduo para viver em sociedade. Bom, eu entendi a argumentação, mas eu acho que está ecoando muito esse social, entenderam? O texto também é para ser bonito, tá? Certa vez uma aluna, acho que eu até disse em algum vídeo aqui, uma aluna recebeu a redação dela, tinha um monte de marcações, mas ela tirou uma nota grande, assim, tirou 9. Ela, mas professor, por que está tudo marcado aqui no meu texto, né? Está errado. Tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas, né? Mas não era a totalidade das marcações que havia gerado a nota 9, né? Que havia feito com que ela perdesse um ponto, digamos melhor assim, né? E aí eu perguntei para ela se ela tinha namorado. Ah, tenho. Pois é, imagine aí que seu namorado sai com você, puxa, vai buscar você na sua casa, abre a porta do carro, você entra, fecha, legal, né? Ele abre a porta do restaurante para você, puxa a cadeira, você senta, paga a conta. Isso tudo é importante? Ah, é muito importante. Pois é, agora vamos para o incremento. E se ele for bonito? É muito melhor, né? Assim é o texto, gente. O texto pode estar todo certinho, mas ele pode não estar bonito. Se ele for bonito, é melhor. Então, algumas marcações são de caráter estético. Isso eu não sei se o Enem leva em consideração, toma como um critério. Não coma, né? Mas quem avalia são pessoas, gente. Então, se você puder agradar aquele sujeito que vai corrigir a sua prova apresentando um trabalho também bonito, é muito melhor, tá bom? Aí você não vai pagar a conta cara da negligência, tá certo? Olha, eu tomei uma palavra aqui do texto da moça. Vamos adiante. Aí, terceiro parágrafo. É muito interessante quando a gente ensina a criança a fazer redação, diz assim mesmo, olha, filho, a redação se divide em 3 partes. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento, e aí você chega a uma conclusão. Aí a criança faz o trabalho todo num bloco só. É um parágrafo, começa e vai até o ponto final. Aí a gente ensina, não, filho, então divida em 3 parágrafos, um para introduzir, um para desenvolver, um para concluir, né? E aí, esse é o formato que a gente utiliza para ensinar a criança a escrever, a distribuir melhor o texto, né, no corpo da redação, seu conteúdo. Só que para adulto já não funciona, né, gente? Então, aqui a moça escreveu 4 parágrafos, né? Uma vez eu disse, numa turma de faculdade, por favor, não me entreguem 3 parágrafos, né? Um aluno veio e me entregou 2. Eu dei razão para ele, né? Porque eu não disse, olha, não me entreguem menos de
é de 3 a menos parágrafos, né? Me entreguem um 4 ou para frente, né? E aí ele, poxa, mostrou que era um bom leitor. E ele fez isso brincando, sabe? Então, esse tipo de aluno que tem uma percepção em relação às minúcias da linguagem merece parabéns, tá bom? Então, despertem isso em vocês. Como é que acontece isso? Tendo experimentações, você praticando. Pratique a leitura que você vai melhorar na sua escrita, na sua fala, em tudo, né? Vamos lá para a continuidade do texto da moça. Em segundo plano, os pais não compreendem o quão importante é essa participação. Aqui a gente já tem uma argumentação muito questionável, né? Porque ela foi taxativa em dizer que os pais não participam porque não querem, né? E isso alicerça a persistência da problemática. Ela gosta da palavra problemática, né? Isso acontece em virtude de muitos não acompanharem o processo da evolução de seus filhos. Aí está ficando meio repetitivo, né? Apenas os resultados. É isso mesmo, o pai vai deixar o menino no primeiro dia de aula, volta no final do ano para saber se passou, né? Tendo como exemplo, aí aqui sem essa vírgula, tá bom? Tendo como exemplo notas de prova. E quando isso não é bom, vírgula, quando isso não é bom, acabam culpando apenas as escolas. Tá? As escolas, deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Quando você faz uma referência, você adota um formato e tem que continuar com esse formato até o final, tá bom? Ela usou aqui escolas. E aí, eu acho que ela já falou em escolas antes. Mas deixa eu ver se foi no singular ou no plural. Ambiente escolar, não, não, não. Impressão minha. Vamos adiante. Tal cenário, legal, para não ficar repetindo esse. Uma alternativa, gente, é o tal. Tal situação, olha, essa situação que você já citou antes. Aí você vai citar depois esta situação para frente, né? O tal, se tiver dúvida, usa o tal. Tal situação, sempre, ó, retoma o que está antes, tá? Tal cenário vai de encontro com a obra Ensaio sobre a Cegueira, né? Já vejam que, como eu disse, é uma crítica construtiva, viu, gente? Na redação anterior, ela começou com Simone de Beauvoir e exatamente nesse mesmo ponto ela citou o Saramago, com esse mesmo livro. Então, não pode ser assim, gente. Escrever é que nem dançar, viu? Acho que já falei isso num vídeo que está por aí. Vejam a playlist de língua portuguesa, assistam toda, vocês não têm nada a perder, tá bom? E aí o que acontece, gente? Aula de português, né? O que acontece aqui? Quando você dança, você tem cada ritmo um corpo diferente, né? Em cada ritmo você dança de um jeito diferente, né? Aí aqui parece que a pessoa está se comportando como quem dança forró, dança samba, dança tudo do mesmo jeito. Não é legal isso, tá bom? Então, faltou mudar. Muda de assunto, muda toda a dinâmica do texto. E aqui nós temos um problema muito grave, tá bom? Tal cenário vai de encontro com a obra. De encontro com a obra quer dizer que esse cenário contraria a obra. Então, vejam, digamos que vamos considerar a argumentação muito consistente anterior, né? Mas quando chega aqui, ela acaba com a redação, por conta de um detalhe, gente. Ir de encontro a é isso. Ó. É diferente de ir ao encontro de, ó. Ao encontro é concordar, né? Aqui está um problema. Eu suponho que a moça pensou em dizer tal cenário vai ao encontro da obra Ensaio sobre a cegueira do escritor, sobre a cegueira do escritor, parece que o escritor que é cego, né? Então a gente coloca uma vírgula. Ensaio sobre a cegueira do escritor português José Saramago, o qual traz uma reflexão sobre a alienação da sociedade frente às demais realidades sociais. Eu já comentei um pouquinho a respeito
da argumentação sequenciada dessa obra em relação à redação anterior, tá bom? Aqui continua basicamente a mesma coisa, ela não mudou de opinião, emitiu a mesma opinião sobre o mesmo livro, só que a respeito de um contexto completamente diferente. Isso não é legal, tá? Fomentada pelo interesse próprio, insensibilidade, falta de empatia diante de um problema, uma vez que os pais não enxergam que eles também precisam exercer um papel na educação. De novo, os pais. Muitos pais têm que relativizar, gente, por favor, né? Aí aqui é o mesmo tipo de final, ó. Diante desse exposto, então aqui até recomendo, né? Diante do exposto, não é bom terminar sempre com uma fórmula pronta, né? Tal como essa. É necessário reconhecer que o enfraquecimento das relações familiares é a origem da deposição da obrigação dos pais para a escola, né? Os pais depositam, deposição é uma coisa, né? Um rei foi deposto, isso é deposição, né? Deposição da obrigação dos pais para a escola. Então, aqui quer dizer que os pais não querem, não mandaram responsabilidade para a escola, mais ou menos isso, né? Está truncado aqui, essa deposição está complicada, gente. Então, aqui é o seguinte, as palavras são muito perigosas. Gigolô das palavras, né? Eu só uso as que eu conheço, né? Então, ficou um tanto quanto, né, estranho aqui, repensar essa utilização. Povo, agradeço de me acompanharem até aqui, né? Vamos fechar isso. Quem ficou pelo meio do caminho, lamento, né? Para você colher, você tem que plantar. E esse é um trabalho que eu faço gratuitamente, gente. Você não gasta um tostão. O seu único investimento é com o seu tempo, tá bom? Eu invisto meu tempo aqui, né? É legal, eu gosto de praticar, né? Mas eu pratico o tempo inteiro, mesmo sem precisar gravar. Tá? Então, eu gosto de partilhar também. O que eu aprendo, gente, não faz sentido se eu também não dividir. E é esse o papel desse canal aqui. Portanto, eu reitero o convite para vocês conhecerem os outros vídeos. Vejam a sequência, pessoal do Enem, vejam a sequência de aulas destruidoras, no bom sentido, que eu fiz a respeito do Macunaíma do Mário de Andrade. Modéstia à parte, vocês não vão encontrar isso sintetizado em livro algum e muito menos em outro canal. Tá bom? Porque eu faço esse exercício aqui. Eu vou desmontando no detalhe, gente, a leitura comentada. Vamos arrematar, né? Para solucionar essa questão, faz-se necessário que a escola crie um ambiente de interação com os pais dos alunos por meio de reuniões e palestras periódicas com o apoio de psicólogos com a finalidade de discutir o conjunto sobre a educação das crianças e incentivar a participação familiar. Quase eu morro, gente, de ler esse parágrafo, essa sequência tão grande, sem ter um compasso, né? É aquela história, né? Você tem que compassar o seu texto, ele tem que conduzir o leitor, a dança de salão, né? Você tem que levar. E aqui a moça me arrastou pelo salão. Não é muito bacana. Para isso existem as pontuações, tá certo? Aqui nós temos uma questão, né? A moça critica que a escola, no final das contas, está sobrecarregada, porque a responsabilidade dos pais, veja um problema de argumentação, a responsabilidade dos pais recai sobre a escola. Mas, como uma proposta de intervenção, ela apresenta o quê? Mais trabalho para a escola. Ficou meio estranho, né? Ficou meio estranho. Então, aqui, haveria outro tipo de proposta, né, gente? Propor, sei lá, políticas públicas, alguma coisa nesse sentido, mas aí acabou sobrecarregando ainda mais a escola, tá certo? É importante ter um apoio de psicólogos na escola, assim como de assistentes sociais, isso independente da escola ser pública ou de a escola ser particular, gente, tá? É importante, porque nós, professores, já somos sobrecarregados demais. Nós temos que ser pais, amigos, professores, sim. Temos que ser tutores, né? Temos que ser, às vezes, delegado, né? Tem aquelas confusões, e aí acontece, né, gente? Então, povo, essa é a correção desse trabalho.
Eu vou tirar aqui a tela cheia para a gente se despedir melhor. Pronto. Gente, agradeço aqueles que me acompanharam durante todo esse processo de correção desse trabalho. É um processo de leitura profissional, gente. E assim não é muito difícil, basta você treinar, que você vai conseguir começar a observar que uma vírgula mal colocada pode gerar um efeito, no mínimo um ruído, né? E assim, quando você percebe na leitura, você começa a perceber na leitura do seu próprio texto. Espera aí, se eu colocar essa vírgula aqui, isso pode não cair bem. Não, essa ordem fica melhor assim, tá bom? Então, povo, eu espero estar contribuindo para a formação de vocês, para a formação leitora em especial e como desdobramento para a formação de vocês como redatores, tá bom? Renovo o convite para vocês assistirem às aulas de leitura do texto literário. Vocês vão perceber que é um negócio assim desafiador, mas ao mesmo tempo, para quem está interessado em aprender, evidentemente, é extremamente positivo, tá bom? Não vou mais tomar o tempo de vocês. Por favor, não esquecer de se inscrever no canal, ativar esse sininho das notificações, deixar like, comentário, sei lá, uma mensagem, uma sugestão. Esse é um espaço nosso, gente, para a gente interagir, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e a gente se vê nos outros vídeos. Tchau, tchau, gente. Abração.